responsabilidade brasileira no conflito. Todos sabem quem iniciou a guerra, foi o que ele disse, e o alinhamento de Lula com autocratas como Putin. Também em destaque aqui na capa do jornal O Globo, a manchete do dia e a foto de destaque são as queimadas. Aqui a foto é da rodovia de uma casa próxima à rodovia São Paulo 330 em Ribeirão Preto. Em São Paulo, agosto teve o maior número de incêndios desde 1998. Essa também é a manchete de hoje aqui no jornal. Um país em chamas. Crise das queimadas deve durar mais 2 meses, é o que prevê o IBAMA. O número de focos de incêndio é o maior desde 2010. 4 pessoas já foram presas por atos criminosos, mas o governo paulista descarta uma ação coordenada. Ainda que a chuva dos últimos dias tenha ajudado a controlar o fogo que tomava conta de algumas regiões, a crise das queimadas ainda deve se arrastar pelo menos até o fim de outubro, é o que prevê aí o IBAMA. Uma combinação da temporada de seca intensa na Amazônia e no Pantanal, as insuficiências de equipes de brigadas aí de bombeiros e equipamentos como a aeronave e também as irresponsabilidades nas ações humanas levou à extensão aí desses desgastes, essa situação que vem acontecendo aí por conta das queimadas. Nos 8 meses do ano, o Brasil registrou mais de 104 mil focos de incêndio. Esse é o maior número em 14 anos. Só em São Paulo foram quase 3,5 mil focos em agosto, que é um recorde para a série histórica que começou aí em 1998. Preso ontem em Batatais um quarto suspeito de provocar os incêndios intencionais. O governador paulista, Tarcísio de Freitas, afirmou não ver indícios por hora de uma ação coordenada dessas pessoas que já foram identificadas e presas. Também em destaque aqui é o editorial que fala sobre esse assunto das queimadas. É preciso ser mais firme na repressão às queimadas. Pedro Doria, na área de política, fala sobre Pablo Marçal. Suspensão de perfis pode ajudar a campanha dele. Também na política, Merval Pereira diz: política de interesse pessoal abre a porta para aventureiros. Na economia e também falando sobre as queimadas, Miriam Leitão escreve sobre o ataque sistemático a florestas, é um crime continuado. Marcelo Ninho fala aí da relação histórica entre o Brasil e a China. E no segundo caderno, na área de cultura, Léo Aversa fala sobre o neandertais e lacradores, sou zen do rap. Também em destaque é a charge do dia ouvindo Lula. Vamos ver o que fazer esta semana aí sobre os planos do presidente em relação à sua agenda. Em destaque também na capa do Globo de hoje são as eleições de 2024. O uso eleitoral das redes tem baixa transparência e fiscalização ineficaz. Especialistas apontam a falta de critérios claros das plataformas e enumeram aí as ineficiências de punições pela Justiça Eleitoral para coibir o abuso de poder econômico e campanhas negativas orquestradas contra os rivais nas redes. Também sobre as eleições, cidades brasileiras têm poucas áreas verdes e ampliar a vegetação desafia os candidatos. Só 6,9% das áreas urbanas no país tem vegetação, que é crucial para reduzir o impacto das mudanças climáticas. Programas dos postulantes a prefeito citam parques, mas omitem o planejamento da ocupação do solo. Também sobre as eleições deste ano, para fugir da polarização, lá no Rio de Janeiro, Eduardo Paes esquece Lula na campanha. Ele que é líder folgado aí nas pesquisas e tem uma penetração também no eleitorado bolsonarista, o prefeito evita a política nacional, mas refuta estar escondendo o aliado.
Também em destaque, o pacote do governo para reduzir o preço do gás divide a indústria e os analistas. Decretos impactam da exploração à venda do produto, dando a prerrogativa para a Agência Nacional do Petróleo de regular as tarifas e ordenar o aumento da produção. Consumidores elogiam as medidas apontadas por especialistas como interferência no setor. Aqui, destaque também é a sucessão na Vale, na presidência da Vale. Gustavo Pimenta, ele é escolhido como o novo diretor executivo da empresa. Também em destaque é a ONU suspende operações de ajuda humanitária em Gaza, falando aí sobre as guerras que afligem o mundo. A organização interrompeu as ações no enclave por questão de segurança após Israel ordenar uma nova evacuação. E no Rio de Janeiro, que define normas para a polícia abordar os menores de idade. Com vistas no verão, agentes terão que ligar a câmera no flagrante e fazer a revista na presença do responsável ou do conselheiro tutelar. E por fim, aqui em destaque, essa segunda foto da capa do Globo, um susto na neve com um final feliz. O casal brasileiro Aurora e Heraldo Rodrigues posam aqui com a equipe que os resgatou após 5 dias em um abrigo improvisado devido a uma nevasca na fronteira entre o Chile e a Argentina que impediu o casal de seguir viagem de carro. Eles chegaram a escrever um diário para deixar registrados o que temiam aí ser os seus últimos dias. São esses os destaques da capa de hoje do Globo. Celi, o que a gente tem na capa do Estadão? Nós temos, Amanda, internautas, telespectadores da TV da Transparência, é uma foto resultado das queimadas em São Paulo. Olha aqui é um pátio de uma delegacia da Polícia Civil. Os estragos do fogo. Destruição causada pelos incêndios no interior de São Paulo gerou prejuízo superior a 1 bilhão no setor agropecuário, segundo o governador Tarcísio de Freitas. Na cidade de Dumont, na região de Ribeirão Preto, a região mais atingida, carros em um pátio da Polícia Civil foram queimados no sábado. É essa foto que vocês veem. É destaque na área internacional 2 chamadas de capa. Na Venezuela, uma autoridade eleitoral diz não ter visto provas de que o presidente Nicolás Maduro venceu. Quem diz isso é o Juan Carlos Del Pino, funcionário do Conselho Eleitoral. É como se fosse aqui o Tribunal Superior Eleitoral de lá. Órgão que organiza a eleição, expressou dúvidas sobre a lisura do processo em entrevista ao jornal New York Times. Ainda na área internacional, a guerra de Putin. Em ataque contra a Ucrânia, a Rússia lança mais de 200 drones e mísseis. Forças ucranianas informaram ter abatido 201 dos 336 mísseis e drones que tinham como alvo infraestrutura de energia. Nesse ataque, morreram cerca de 7 pessoas e outras 30 ficaram feridas. A manchete do Estadão de hoje é sobre uma iniciativa que o governo federal anunciou. Programa social. Governo ignora aperto fiscal e quer multiplicar o auxílio gás por 4. O governo propôs quadruplicar o gasto com o auxílio gás, programa que se chamará Gás para Todos.
o desembolso deve saltar dos atuais 3,4 bilhões de reais para cerca de 5 bilhões já no próximo ano de 2025 e 13,6 bilhões em 2026, ano de eleição presidencial. Segundo o ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, o aumento de gastos será coberto com recursos do Fundo Social do Pré-Sal. O anúncio ocorre na semana de apresentação do orçamento de 2025 e em meio a promessas de revisão de gastos. Segundo especialistas, ampliação do programa Cais para Todos pode criar uma despesa obrigatória e ferir a lei fiscal. Pelas projeções do governo, as atuais 5 milhões e 600 mil famílias de baixa renda atendidas pelo programa Vale Gás saltarão para 20 milhões e 800 mil famílias com esse programa. O valor individual do benefício é de R$ 102, pago bimestralmente. Em dois meses, o governo solta esse R$ 102 para as famílias carentes brasileiras que não têm dinheiro para comprar o seu gás butano. O projeto de lei será analisado pelo Congresso Nacional. Ainda destaque na área de governo, no setor elétrico, em guerra com o ministro de Minas e Energia, o mesmo Alexandre Silveira, a Enel diz que é autônoma. Alexandre Silveira afirmou que o órgão regulador pode responder ao TCU, ao Tribunal de Contas da União, sobre os atrasos na regulamentação de temas do setor elétrico. Na área de cultura, chamada de capa, é a estreia da série Cidade de Deus, vê a favela além do conflito. O filme Cidade de Deus vai estrear agora em série, fazendo um novo olhar que o filme não fez. Na Vale do Rio Doce, também foi manchete de capa do Globo, vai escolher o diretor financeiro e informa que a decisão, já escolheu aliás, e a decisão foi unânime. Conselho de Administração optou por Gustavo Pimenta, após meses de indefinição e tentativa de interferência do governo central. Nos Estados Unidos, Trump ameaça não ir ao primeiro debate com a sua concorrente Kamala Harris. Geração Z leva empresas a mudar a forma de contratação. É uma matéria sobre o mercado de trabalho. E por último, é uma chamada na área de política, é as eleições lá em São Paulo. Adversários associam o partido PRTB, o partido do Pablo Marçal, candidato a prefeito de São Paulo. Ele associa o PRTB ao crime organizado, que é o PCC, o primeiro comando da capital. Suspeitas de elos entre dirigentes e articuladores políticos do PRTB com o PCC, a facção criminosa, viram munição contra o candidato Pablo Marçal. Amanda. Agora, na
capa da Folha de São Paulo, destaque: a manchete do dia é sobre a sucessão na Vale, que escolhe o nome interno para comandar a mineradora. O Conselho de Administração da Vale escolheu o vice-presidente financeiro da empresa, Gustavo Pimenta, para assumir a presidência da mineradora. A definição põe um fim à sucessão conturbada em que o presidente Lula tentou, sem sucesso, emplacar o seu ex-ministro da Fazenda, Guido Mantega, para comandar a mineradora. Pimenta vai substituir Eduardo Bartolomeu, que tentou se reeleger, mas não conseguiu o apoio dos conselheiros alinhados do governo Lula. O novo presidente foi escolhido após uma análise de uma lista de 15 nomes entregue por uma consultoria internacional contratada pela mineradora para auxiliar nesta sucessão. Ele é formado em Economia pela Universidade Federal de Minas Gerais e tem mestrado em Finanças em Economia pela FGV. Ele está na Vale desde 2021 e antes havia trabalhado em uma empresa de energia. A Vale tem sido foi alvo de ataques do governo e de aliados durante todo o processo de sucessão. O ministro de Minas e Energia, Alexandre Silveira, chegou a dizer que a mineradora estava acéfala. A dificuldade da companhia em definir o novo presidente e constantes vazamentos de informações também tiveram impacto na percepção dos investidores, derrubando algumas ações da empresa este ano. Também destaque na capa da Folha de hoje são os incêndios que deixaram o ar insalubre em 8 estados e no Distrito Federal. A mancha de poluição causada pelos incêndios do país atingia ontem o Distrito Federal e ao menos 8 estados entre o Amazonas e São Paulo, segundo o site Aquair, que monitora a qualidade do ar em todo o mundo. Porto Velho era a cidade com o ar mais poluído do Brasil, seguida por Rio Branco, Manaus, Recife e também a capital paulista. Aqui a imagem de destaque na Folha de São Paulo de hoje foi um morador que perdeu a sua casa no interior de São Paulo. O incêndio destrói algumas lavouras e também mata alguns animais no interior de São Paulo. Na área da política, o destaque é sobre a política internacional, também falando sobre as eleições na Venezuela. Membro de junta eleitoral questiona a vitória de Maduro. Juan Carlos Delfino, um dos 5 reitores do Conselho Nacional Eleitoral lá da Venezuela, o órgão de maioria chavista, disse em carta que houve falta de transparência e de veracidade no resultado do pleito que reelegeu Nicolás Maduro para um mandato de mais 6 anos na Venezuela. Ainda que em destaque, falando sobre a política agora no Brasil, Pablo Marçal é evasivo sobre vídeos e afirma não temer ser preso. Ele deu uma entrevista à Folha de São Paulo e tem feito campeonatos de vídeos monetizados entre os seus seguidores desde que anunciou a sua candidatura à Prefeitura de São Paulo. No sábado, a Justiça suspendeu os perfis de Marçal por ver indícios de abuso econômico. Ele disse ter interrompido os vídeos bem antes da campanha, mas foi evasivo sobre a data. Afirmou ainda que o ex-presidente Jair Bolsonaro não tem hegemonia sobre os eleitores de direita e que não teme ser preso no âmbito do caso do Pico dos Marins. Também em destaque, falando sobre São Paulo e sobre Pablo Marçal, Eric Schwartzman escreve sobre a falta de irregularidade na candidatura do influenciador em São Paulo. Outros destaques também em São Paulo é que Boulos dosa o atrito com o ex-coach e Tabata usa rival como trampolim. Guilherme Boulos e Tabata Amaral, que são postulantes à Prefeitura de São Paulo, traçaram estratégias distintas no enfrentamento a Pablo Marçal. O pessoalista Guilherme Boulos frisa o bolsonarismo do adversário e Tabata Amaral
que é deputada também, assim como Boulos, busca ganhar visibilidade ao atacá-lo. Também em destaque é o plano de transição energética que prioriza combustível fóssil. A Política Nacional de Transição Energética, que foi lançada ontem pela gestão Lula, foi encarada pelo mercado como um pacote voltado ao petróleo e ao gás e dividiu ao setor que vê aí mais intervenções do governo. O plano fala pouco em fontes de energia limpa. Também em destaque é sobre o estado de São Paulo. O governo paulista manterá chefe do Conselho da Sabesp. A gestão Tarcísio de Freitas vai reconduzir a atual presidente do Conselho da Sabesp, Carla Betorco, que já tinha um cargo no comando da Equatorial até dezembro. Carlos Piani, que é indicado como o CEO da empresa de saneamento, é o novato no setor. Também em destaque no esporte. O Brasil quer seguir hegemônico no futebol dos cegos. Aqui a imagem de destaque é a seleção brasileira de futebol de cegos, que treina nas instalações do Comitê Paralímpico lá em Paris. Também a cerimônia da abertura das Olimpíadas em Paris será na quarta-feira, ou seja, amanhã. A seleção do futebol dos cegos venceu todas as edições das Paralimpíadas e busca em Paris sua sexta medalha de ouro. O grupo mescla jogadores veteranos e jovens estreantes. E por fim, os destaques na capa são os editoriais. O primeiro diz que Alexandre de Moraes insiste na anomalia sobre o novo inquérito aberto pelo ministro do STF. E o segundo editorial, fogo cruzado a respeito do embate entre Israel e o Hezbollah. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa da Folha de hoje. Eu sei o que a gente tem no Povo. No alto da página do jornal cearense O Povo, Amanda, é a chamada. O Povo começa hoje, às 19 horas, uma série de debates com os candidatos a prefeito de Fortaleza e da região metropolitana. Hoje, às 19 horas, e o debate será feito no auditório da Ordem dos Advogados do Brasil, secção Ceará, aqui em Fortaleza. Mas a manchete de capa do jornal é uma entrevista ontem do governador Eumano de Freitas, onde ele anunciou um pacote de 18 medidas contra o crime no Estado. O Estado usará ferramentas para recuperar motos roubadas e de reconhecimento, ferramenta de reconhecimento facial. E o Ministério Público do Estado do Ceará direciona as ações do GAECO. GAECO é o Grupo de Atuação Especial de Combate às Organizações Criminosas. É um grupo dentro do Ministério Público. Então, o Ministério Público direciona as ações do GAECO, desse grupo especial, para priorizar as investigações das facções. É também destaque no jornal Povo, essa foto aqui muito bonita, lá da cidade de Canindé. Essa daqui é a Basílica de São Francisco. É o segundo maior santuário de São Francisco no mundo. O primeiro é na Itália. E essa foto é para dizer que a data da festa do padroeiro de Canindé será mantida mesmo com as eleições municipais. A festa vai começar no dia 24 de setembro, tradicionalmente essa data, e termina no dia 4 de outubro, que é o dia de São Francisco. O frei que hoje comanda lá o santuário, a Basílica, deu uma entrevista ontem à CBN, à Rádio CBN, O Povo. Esta outra foto
é sobre uma matéria no Caderno Vida e Arte. O ator cearense Ricardo Guilherme revisita espetáculos em temporada no Teatro Abre Alas. Na área de economia, a chamada é dizendo que o governo federal lança pacote para transição energética e prevê baratear gás natural em até 40%. Na área de esportes, é a matéria interna que o Ceará Esporte Clube venceu ontem o Novo Horizontino por 1-0, gol de pênalti no Castelão, e encosta no grupo do G4 da Série B. Hoje o Ceará está na 5ª posição. Na política, é uma matéria ainda repercutindo a pesquisa do Instituto Datafolha, mostrando a influência dos padrinhos políticos. Camilo, ministro da Educação, senador Lula, presidente, e o ex-prefeito de Fortaleza, Roberto Cláudio, são os padrinhos políticos mais influentes em Fortaleza na hora do eleitor decidir o seu voto. E por último, é na área de economia. A indústria nacional aponta as 23 obras prioritárias. Aí a indústria nacional é a CNI, foi uma entrevista ontem lá na FIEC. Aponta as 23 obras prioritárias para o estado do Ceará. Com você, Amanda. No Correio Brasiliense de hoje, os destaques do topo da capa são da área de cultura e também de esportes. Aqui, a despedida de Bamba. Morreu ontem, aos 91 anos, o cantor, compositor e dançarino Carlos Elias. Ele plantou a semente da cena do samba em Brasília, com o Clube do Samba e a Feira de Música. E também a manobra necessária sobre o evento que teve com o presidente Lula, que recebe o time Brasil, homenageia os medalhistas e admite: sonhava que o país poderia se tornar uma grande potência olímpica. Descobri que não basta boa vontade, é preciso investimento, foi o que disse aí o presidente em ação aí com os medalhistas olímpicos do país. Também em destaque aqui no Correio Brasiliense são sobre os danos provocados pelo fogo em Brasília, especialmente, que afetam o agro, as escolas e a saúde. Pelo segundo dia seguido, a fumaça fez parte aí do cenário brasiliense. As queimadas em várias regiões do Brasil e a estiagem mudaram a paisagem da capital, aqui da capital brasileira. Segundo o presidente do Instituto de Brasília Ambiental, IBRAM, Ronei Nemer, é a primeira vez que o Distrito Federal enfrenta uma situação como essa. Ele disse: sempre tivemos que lidar com a poluição gerada localmente, mas dessa vez não só o DF, como também Goiás e a região do entorno estão recebendo vários poluentes vindos aí de outras áreas. Também o Correio Brasiliense destaca São Paulo, que é o caso aí de outros estados, que no governo de São Paulo estima-se alguns prejuízos de mais de R$1 bilhão, principalmente para o agronegócio. E também aqui o Instituto Brasília Ambiental, IBRAM, prevê uma melhora na qualidade do ar de hoje. Também em destaque é o Congresso, que quer uma pena maior para os incendiários. Aqui também a parte de luto, que fala sobre o brigadista Wellington dos Santos, que morreu combatendo o incêndio em Xingu, lá em Mato Grosso do Sul. Sobre as proteções, alguns brasilienses, destaque aqui na capa, voltaram a usar máscaras. As vendas do acessório também aumentaram. E também aqui uma entrevista com o biólogo Helber Brandão. Ele fala sobre os efeitos da fumaça que prejudicam a economia.
Em destaque também é covarde e réu confesso de feminicídio. Ian de Jesus Oliveira, de 26 anos, preso ontem em Formosa, em Goiás. Ele foi o responsável pelo assassinato da ex-namorada Daíra dos Santos Rodrigues, de apenas 22 anos. Ele fugiu depois de matar a jovem a facadas no Itapuã. A Daíra foi atacada dentro de casa. Ela foi surpreendida pelo criminoso enquanto dormia. Também em destaque, 6 maneiras de amar ao amor romântico, parental, por amigos, por estranhos, por animais e também pela natureza. Cada um ativa um ponto do cérebro. Na área da saúde, o Butanvac não atinge o objetivo. O Instituto Butantan decidiu suspender a produção da vacina contra a Covid-19. O resultado ficou aquém dos pré-requisitos. E também em destaque é a greve dos servidores do Tesouro Nacional, que afeta aí o orçamento. A paralisação dos servidores do Tesouro Nacional e também da Controladoria Geral da União deve atrasar aí o projeto do orçamento. E por fim, o destaque é sobre a guerra na Ucrânia. Ataque russo com 236 mísseis e drones. A capital Kiev e 15 regiões do país foram surpreendidas com o maior bombardeio desde o início da guerra, que começou no dia 24 de fevereiro de 2022. Com esse ataque, 7 pessoas morreram. São esses aqui os destaques que a gente tem na capa do Correio Brasiliense. E o que a gente tem no Valor Econômico, Celi? Temos matéria, Amanda, sobre saúde. O Bradesco Seguros avança em parcerias com grupos hospitalares para se consolidar na liderança do setor, diz Contígio nessa entrevista ao Valor Econômico. PIX dos investimentos. Comissão de Valores Mobiliários, a CVM, editou normas que regulamentam a portabilidade das aplicações financeiras. Na área de infraestrutura, agronegócio alavanca investimentos em terminais portuários que deverão somar 76 bilhões de reais no período 2023 a 2026. A manchete do Valor Econômico de destaque é a matéria sobre receita de empresas abertas cresce, mas dólar e juro alto reduzem o lucro. Resultado conjunto de 309 companhias diminuiu em 42,7%, apesar do cenário geral mais favorável, com melhora do faturamento e no operacional. Outro destaque em todos os jornais até agora lidos, então destaque de capa, a Folha de São Paulo deu, foi como manchete, é a escolha do Gustavo Pimenta para ser o novo presidente da Vale do Rio Doce. E os incêndios é aqui como se fosse o segundo assunto mais importante da edição de hoje do Valor Econômico. É a foto de destaque também. Incêndios em São Paulo causam perdas de ao menos 1 bilhão de reais. Essa estimativa é do governador Tarcísio de Freitas. E diz ainda que 4 suspeitos de tocar fogo na mata são presos. E as cidades em chamas, efeitos do fogo no estado de São Paulo. Na última semana, essa foto quer dizer que as 5 cidades com mais número de focos de queimadas são Altinópolis, com 86, Sertãozinho, com 57, Cajuru, com 55, Olímpia, com 54 e, por último, o município de Pitangueiras, com 44 incêndios. Venturi Capital volta a ganhar fôlego no país. Big Techs
CAD investiga compra de startups de inteligência artificial. Membro de órgão eleitoral denuncia falhas na Venezuela. É o Juan Carlos Del Pino, que deu uma entrevista para o jornal New York Times, contestando, né? Ele, membro do TSE de lá, e contestando a eleição, a lisura no processo de eleição do Nicolás Maduro. E por último, é uma entrevista com o professor Christian Dunker. Ele é professor titular do Instituto de Psicologia da USP. Ele afirma que vivemos uma crise global de saúde mental. Abre aspas. Tem diminuído o investimento, apesar do aumento da preocupação. Amanda. A gente vai agora para as páginas internas de cada jornal, começando com a área editorial do jornal o Globo. O primeiro fala que é preciso ser mais firme na repressão às queimadas. Seca severa favorece disseminação de focos de incêndio, mas a maioria deles tem origem criminosa. O segundo editorial, escola em tempo integral é o caminho para melhorar a educação no Brasil. O resultado dos alunos do IDEB equivale a 1 ano a mais de matemática e meio ano de português, é o que diz aí o estudo. E também a gente vai agora para os destaques internos, falando sobre as eleições municipais deste ano, começando com a eleição de São Paulo. Vácuo eleitoral, o ex-Twitter ignora a decisão judicial sobre os perfis de Pablo Marçal e expõe os desafios na fiscalização das campanhas. Aqui o influenciador, que também é candidato à Prefeitura de São Paulo, ele em uma motociata. Os perfis do candidato foram suspensos por violações de regras, mas ele ativou com permissão legal algumas contas alternativas. Também falando sobre Pablo Marçal e as eleições em São Paulo, nas redes sociais, a artilharia contra o ex-coach ganha tração. Tabata volta a associar Pablo Marçal ao PCC em vídeo nas redes. Já Nunes diz que postulante do PRTB está envolvido até o nariz com facção. Também em São Paulo, os candidatos buscam os votos dos religiosos. Ricardo Nunes, o atual prefeito e candidato à reeleição, e também Guilherme Boulos, direciona o foco para os segmentos evangélicos neste início de campanha. Pesquisa recente mostrou queda dentro da margem de erro do prefeito nesse grupo. Ele passou de 26% das intenções de voto para 22%. Ainda em destaque nas eleições deste ano, lá pelo Sudeste, Eduardo Paes, lá no Rio de Janeiro, que foge da nacionalização e adversários o associam a Lula. O prefeito do Rio de Janeiro adotou a estratégia por liderar as pesquisas na intenção de voto até entre os eleitores bolsonaristas. Mas ele e o presidente Lula têm um encontro marcado na agenda do presidente. Tem uma reunião agendada com Eduardo Paes em Brasília hoje para tratar sobre o novo estádio do Flamengo, que é lá na cidade do Rio de Janeiro. Também em destaque na política são bolsonaristas que resgatam frases de Ottoni contra prefeito. Ele, que é o novo aliado de Paes lá no Rio de Janeiro, o deputado diz que as críticas são orquestradas por ele ser uma liderança que diverge do clã Bolsonaro. E também em destaque, Cunha participa de lançamento de candidatura de filho de Brazão, aqui também falando sobre as eleições lá no Rio de Janeiro. Ainda falando sobre as eleições municipais deste ano, as cidades resilientes, aqui o jornal Globo destaca que a vegetação urbana ocupa menos de 1% do Brasil. Ampliar as áreas verdes está no horizonte aí dos candidatos. O jornal Globo também mostra esse esquema que
aqui apresenta porque as árvores são tão importantes para o conjunto urbanístico. Apenas 30% da radiação solar chega a uma área que está embaixo de uma árvore. O restante dessa radiação é absorvida pelas folhas para que elas façam fotossíntese, né, que se alimentem do jeito das plantas, e uma parte é refletida de volta para a atmosfera. Então, por isso que é importante que haja bastante árvores aí pelas regiões urbanas, além de ajudar na sombra, como em cidades, em estados quentes aqui, como por exemplo o Ceará. Ele também, além de ajudar nessa questão da sombra, evita que os raios, que a radiação muito alta dos raios solares cheguem à pele das pessoas, dos cidadãos. Também em destaque aqui sobre a política do samba ao rap e o piseiro, os segredos para um bom jingle de campanha. A tradição no país desde os tempos de Getúlio Vargas, essas peças musicais criam uma conexão do candidato e também do eleitor. Pelo Brasil, os destaques são os incêndios, o Círculo do Fogo. Sem trégua, os focos de incêndio são debelados em São Paulo, mas as queimadas devem se espalhar até outubro. Essa aqui foi a manchete aqui do Globo de hoje, falando sobre as previsões aí de que essas situações de queimadas devem se arrastar até mais uns 2 meses. Ainda sobre as queimadas, as chamas se espalham com as faltas de investimentos. As insuficiências de brigadas, de equipamentos e de aviões dificulta conter os focos de incêndio que surgem durante a seca extrema, segundo os especialistas em combater o problema. Ações podem ocorrer em locais aí de difícil acesso. Também sobre o fogo, prisões por atear incêndios indicam ações sem conexão. Entre os detidos está um usuário de drogas e um homem que disse ter sido pago para prejudicar um desafeto político em Goiás. Na economia, o destaque é sobre o plano de transição energética, também o pacote para o gás. A indústria comemora e analistas veem interferência do governo no mercado aí para baixar o preço para o consumidor. Ainda na economia, Miriam Leitão escreve sobre o Brasil em chamas por ação do crime. O presidente do IBAMA revela que os criminosos na Amazônia estão queimando a floresta em pé para fugir da atuação por desmatamento. Também em destaque aqui para baixar o preço, mudanças podem afetar os investimentos, afirmam os analistas. Ainda sobre a manchete da economia, os especialistas dizem que há um risco da Agência Nacional de Petróleo interferir no rumo dos projetos e que há dúvidas sobre o efeito a curto prazo. Ainda em destaque é que a Comissão de Valores Mobiliários regulamenta o PIX de mercado de capitais. Sobre a Bolsa de Valores, o Ibovespa renova máxima histórica, puxado aí pelas ações da Petrobras. Também aqui em destaque na área da economia é que o Conselho da Vale elege Gustavo Pimenta como novo CEO da empresa. Escolha do executivo da própria companhia encerra aí o período de meses de indefinição sobre o comando da mineradora. Também em destaque é o ministro Celso Sabino, que defende projeto que prevê resorts com um cassino. Ele prevê a regulamentação dos jogos de azar, que vai atrair investimentos e a criação de 1 milhão de empregos, segundo as projeções do ministro. Também em destaque, Alma da Cerveja, o lúpulo atrai mais jovens produtores no país. Ainda na economia, o Centro de Engenharia do Google ficará em prédio histórico de São Paulo. Também a Holanda multa Uber em 1,8 bilhão por transferência de dados. Pelo mundo, o destaque é a entrevista com Vladimir Zelensky. O líder ucraniano
ucraniano promete apresentar até novembro um plano de paz que pressionará Putin a colocar o fim na guerra da Ucrânia e diz que ver Lula preso às narrativas da União Soviética, o que o Brasil faz junto da China, Irã e Coreia do Norte, é o que pergunta aí o presidente da Ucrânia, ele que deu uma entrevista exclusiva ao apresentador Luciano Huck. Também em destaque pelo mundo, nova ordem da retirada. De retirada faz a ONU suspender as ações humanitárias em Gaza. A organização diz que as condições atuais atrapalham aí o trabalho. O Egito rejeita a presença israelense em Rafah. E por fim, o destaque é na área da saúde, falando sobre a ressaca zero. Bebidas sem álcool estão em alta, mas será que são mais saudáveis? E aqui na própria foto, o Globo fala quase nada. As bebidas não alcoólicas, como algumas marcas de cerveja, podem conter aí até 0,5% de álcool. São esses os destaques que a gente tem dentro do Globo de hoje. O que a gente tem no Estadão, Oceli? Eu começo as páginas internas do Estadão, Amanda, lendo a coluna do Estadão de hoje. E a nota principal diz o seguinte: Lira e Pacheco, quer dizer, Arthur Lira, presidente da Câmara, e Rodrigo Pacheco, presidente do Senado, estão em rara união diante da ofensiva do Poder Judiciário do STF sobre as emendas parlamentares, as emendas secretas, o orçamento secreto. Diz o seguinte a nota: só mesmo uma disputa do Congresso com os outros poderes para selar uma trégua entre os presidentes da Câmara e do Senado. E não é qualquer disputa, já que o avanço sobre o orçamento com as emendas parlamentares já é o cerne do aumento do poder legislativo nos últimos anos. O tema uniu os dois, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco, em movimentos que chamaram a atenção. No último dia 13, segundo apurou a coluna, Arthur Lira pediu para sentar ao lado de Rodrigo Pacheco, ele que é do PSD, num jantar com as Santas Casas de Misericórdia em Brasília. Os dois teriam a oportunidade de conversar. Esse arranjo seria impensável meses atrás, quando eles mal dirigiam a palavra um ao outro. Uma semana depois, Lira foi ao almoço na residência oficial do Senado, lugar que não frequentava havia muito tempo. E os dois, Lira e Rodrigo, saíram do local juntos. Continua a nota. Um dos efeitos da parceria foi minimizar danos. Havia temor entre os congressistas de que o Supremo acabasse com as emendas via Pix, o que não ocorreu. Procurados, Arthur Lira e Rodrigo Pacheco não comentaram a união entre eles. Lira liberou os deputados para trabalhar à distância nesta semana, de esforço concentrado no Congresso. Líderes partidários pediram a dispensa do comparecimento presencial à casa após cancelamentos de voos em razão das queimadas no Sudeste e no Centro-Oeste. Essa é a desculpa das queimadas. E o pessoal do Nordeste, que não tem queimada? A verdadeira desculpa é que os deputados estão trabalhando pelos seus candidatos a prefeito e vereador. Como anunciou ontem, ou antes de ontem, o ministro Camilo Santana, dizendo que foi no final de semana que ele disse, foi no sábado à tarde,
lá no comício de inauguração do comitê do candidato Evandro Leitão. Camilo disse que vai tirar licença do Ministério da Educação para trabalhar, para pedir voto aqui em Fortaleza para o Evandro Leitão. Outra nota na coluna do Estadão diz que a ministra do Planejamento, Simone Tebet, quer ampliar o Rotas de Integração. É um programa. Rotas de Integração para todo o Brasil. Ela quer ampliar. O megaprojeto visa acelerar a integração sul-americana com 5 rotas de escoamento de produtos. Em uma nova fase, Tebet planeja conectar essas obras de infraestrutura aos estados do Nordeste. As 5 rotas de integração do projeto passam pelos 11 estados de fronteira: Goiás, Distrito Federal e São Paulo. Até agora, o Nordeste era a única região fora do desenho, porque a primeira fase busca a integração sul-americana mais imediata. Vamos para a página dos editoriais do jornal O Estado de São Paulo. O primeiro editorial indaga: onde está o líder da Frente pela Democracia? Lula, que se elegeu prometendo defender a democracia, segue incapaz de denunciar a ditadura companheira de Maduro, lá na Venezuela, mesmo diante da farsa oficializada pela justiça venezuelana. Segundo editorial, reforma tributária acaciana. Brasil pode ter um IVA de 28%, o maior do mundo, pois, como diria conselheiro Acácio, as consequências vêm sempre depois. À esquerda e à direita, todos trabalharam duro para isso. Página dos artigos. O primeiro é do jornalista Jorge Ocubaro, rompendo um ciclo. Por seus resultados, o Bolsa Família, o programa, tem sido merecidamente apresentado ao mundo como exemplo de programa de combate à pobreza e de inclusão social. Segundo o artigo, é do presidente do Instituto de Relações Internacionais e Comércio Exterior, Rubens Barbosa, o Brasil e a Rota da Seda. A Rota da Seda sul-americana, levando em conta os interesses brasileiros, poderia representar um passo relevante para uma política de integração física que beneficie todos os países da região. Nas páginas de política, a primeira matéria é sobre a sucessão lá em São Paulo, capital. Adversários vinculam o partido PRTB ao primeiro comando da capital, ao PCC. O candidato Marçal, do PRTB, fala em limpar o seu partido. Os candidatos Ricardo Nunes, Tabata Amaral e Guilherme Boulos exploram suspeitas envolvendo dirigente e articuladores da legenda do PRTB com a facção. O influenciador, que é o Pablo Marçal, questiona por que polícias não prendem esses caras. Sobre o assunto, o que é que diz aqui o prefeito de São Paulo, Ricardo Nunes, do MDB? Abre aspas. Quando alguém mostra que o partido dele está envolvido até o pescoço, ou melhor, até o nariz, isso em referência à cocaína. Quando ele fala pescoço, ele fala até o nariz, que é cocaína. Quando alguém mostra que o partido dele está envolvido até o pescoço, melhor, até o nariz, com o PCC, não é ataque, é a imprensa que está relatando. O que diz Tabata Amaral? Abre aspas.
maior aliado político do Marçal, o Avalanche, foi gravado confessando que foi ele que soltou o André do Rap, um dos líderes do PCC. O que é que diz o próprio Pablo Marçal? Abre aspas. Quero fazer uma campanha nacional que me ajude a limpar o PRTB. Se o partido é pequeno, o que o PCC está fazendo lá? Ele pergunta. Outra matéria na área de política. Palácio do Planalto diz a líderes do governo na Câmara e no Senado que a emenda PIX dos deputados será rastreável. Relator dá parecer favorável à PEC que autoriza o Congresso a assustar decisão do STF. O deputado Luiz Felipe de Orleans e Bragança, ele que é do Partido Liberal de São Paulo, apresentou ontem parecer favorável à proposta de emenda à Constituição que permite ao Congresso suspender decisões do Supremo Tribunal Federal. Relator na Comissão de Constituição e Justiça, ele disse que o aprimoramento do sistema de freios e contrapesos é plenamente constitucional. Fecha aspas. A PEC foi desengavetada pelo presidente da Câmara, Arthur Lira, após o STF limitar a execução das emendas parlamentares. Nas páginas internacionais, a primeira matéria diz: não vi provas de que Maduro venceu, diz a autoridade eleitoral da Venezuela. Em entrevista ao New York Times, Juan Carlos Del Pino, um dos 2 membros do Conselho Eleitoral que são ligados à oposição, expressou dúvidas sobre a lisura do processo. O presidente da Nicarágua, Daniel Ortega, chama de vergonhosa a posição de Lula sobre as eleições na Venezuela. Donald Trump, lá nos Estados Unidos, ameaça não ir ao primeiro debate na televisão com a Kamala Harris. Na Rússia, a Rússia lança 200 drones e mísseis em grande ataque contra a Ucrânia. Páginas de Brasil. Cenário que favorece queimadas tende-se a manter até o mês de outubro. Relato é de até 60% do aumento nos atendimentos médicos. Prejuízo causado pelas queimadas em São Paulo deve passar de R$1 bilhão. É o valor estimado pelo governador Tarcísio de Freitas. Micropartículas trazem mais risco, mas há ainda carbono e enxofre na atmosfera. Sede da Secretaria de Justiça de São Paulo será construída no bairro Campos Elíseos. Resultado fica aquém da meta e Butantan desiste de vacinar contra a Covid-19. Área de esportes. O jogador esquerdo do Paraguai teve uma arritmia cardíaca detectada em 2014. É o que revela o secretário de esportes de lá. E ele continua internado na UTI aqui no Brasil. Fotógrafo cego vai clicar em Paris, sua terceira Paralimpíada. No caderno de Economia e Negócios, essa matéria aqui, que foi a manchete de capa do Estadão, apesar de aperto fiscal, o governo quer quadriplicar o programa Auxílio Gás
que vai se chamar Gás para Todos, gás de cozinha, o botijão de gás. Ampliação desse programa do Gás para Todos pode criar gasto obrigatório e ferir a lei fiscal. Lula cobra conteúdo local em compras da Petrobras. Nova regra sobre produção de gás gera divergência no setor privado. Petrobras dispara e Bolsa registra novo recorde. Vale do Rio Doce escolhe seu diretor financeiro. Sob pressão de Silveira, do ministro Silveira, a Enel diz que é autônoma. E aqui tem 4 páginas de publicidade do Porto do Açu. Geração Z faz empresas mudarem forma de contratar profissionais. E por último, aqui a capa do caderno Cultura e Comportamento. Agora, série Cidade de Deus mostra favela de luta e sonhos. Com 6 episódios, vai se chamar A Luta Não Para, mas é inspirada no filme Cidade de Deus. Acontece 22 anos após o filme e retrata a comunidade para além do tráfico de drogas e dos conflitos. Amanda, é com você. A gente segue agora para as páginas internas da Folha de São Paulo. O primeiro destaque é na área de opinião. Aqui, a charge do dia mostra 2 pessoas conversando, e um olhando o jornal, fala como isso está se espalhando, a outra pessoa concorda e pode ter origem criminosa, pode mesmo. O Estado todo em perigo aqui, aí no final eles perguntam do que o outro está falando, o que está no jornal está vendo sobre as queimadas que se espalham pelo Brasil e aqui está olhando aí pelas redes sociais, pelo computador, vê o fenômeno Pablo Marçal e essa política de outsiders da política se espalhando também pelo Brasil e diz que o Estado está em perigo. Na área de editorial, Alexandre de Moraes insiste na anomalia. O ministro abre novo inquérito sobre conversas de seus assessores em que atua como interessado, delegado e juiz. A prática afronta o devido processo. O segundo editorial, Fogo Cruzado, ataques entre Israel e Hezbollah visam medir forças, mas podem levar à escalada da guerra. Também em destaque, agora na política, Fábio Zanini escreve na sua coluna sobre a faísca, falando sobre os incêndios que acometem aqui o Brasil. O monitoramento de técnicos do governo federal indica que cerca de 30% dos incêndios na Amazônia estão ocorrendo em áreas de florestas, o que significa que seriam atos propositais e preparatórios para futuros desmatamentos. O restante das queimadas ocorre em áreas de pastagens ou em áreas já desmatadas. A avaliação é de que o fogo está sendo provocado de forma deliberada, pois o monitoramento do INPE, que é o Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Espaciais, não registrou raios nas regiões afetadas. Na área da política, Boulos dosa embate com Marçal e vê Tabata usar o adversário como trampolim. Em destaque aqui é a foto do postulante à Prefeitura de São Paulo, que recebe evangélicos em ato com o segmento em São Paulo. O candidato do PSOL destaca aí o bolsonarismo de Pablo Marçal e rejeita rolar na lama. Já a deputada Tabata Amaral ataca o influenciador para ficar mais conhecida. Também falando de Pablo Marçal, também o destaque é a entrevista que ele deu à Folha de São Paulo. Marçal nega a hegemonia de Bolsonaro e afirma não ter medo da prisão. O influenciador diz à Folha de São Paulo que falou com o ex-presidente nos últimos dias e que a relação com ele está normal.
Ainda falando sobre Pablo Marçal, ele está associado a suspeitos de ligação com o PCC. Aliados do influenciador e dirigentes de seu partido já foram citados por vínculos de integrantes da facção aqui. A Folha de São Paulo mostra esse organograma que fala sobre os tentáculos do PCC em torno de Pablo Marçal aqui. Ele monta toda essa organização aqui para mostrar como é que o influenciador estaria ligado à facção criminosa de São Paulo. Também falando sobre ele foi libertado aí quando havia sido preso, ele foi libertado após delatar comparsas à Polícia Federal. Também em destaque, falando sobre Pablo Marçal e seu partido, o presidente do PRTB fraudou licitações e ameaçou mulher de morte, é o que dizem os dirigentes. Também em destaque, nas eleições de 2024, o PT mira eleitores evangélicos e escolhe pastores como vices. Ao menos 75 candidatos a vereador pela sigla são religiosos, bispos ou missionários. Em destaque também a sabatina Folha UOL para os candidatos em São Bernardo do Campo e diz que um dos candidatos do PT, inclusive Luiz Fernando Teixeira, diz que retomar São Bernardo é prioridade petista. Também em destaque, aí pelas eleições nas capitais, as enchentes pautam a eleição em Porto Alegre. Os impactos da maior enchente, da maior tragédia climática que acometeu, que foi registrada aí no Rio Grande do Sul, ainda são sentidos nas ruas das capitais gaúchas. Também, e aí essa questão, ela diz muito sobre as eleições que acontecem lá na capital. Ainda em destaque, Joel Pinheiro da Fonseca escreve sobre como não barrar Pablo Marçal. O candidato do PRTB tem que ser derrotado nas urnas, não parado na justiça. Ainda em destaque é que Lula recebe os líderes e diz não ter candidatos à sucessão da Câmara. A reunião foi convocada antes do esvaziamento em recorrência das eleições e o ministro diz esperar maturidade sobre as emendas. Aqui na foto, o presidente Lula lá na ponta, junto com o ministro Alexandre Padilha das Relações Institucionais, ao lado dele, no fundo, talvez você telespectador não consiga ver, mas está aqui também ao lado de Lula, o líder do governo na Câmara dos Deputados, o cearense José Guimarães. Foi ele que deu essa ideia aí para que houvesse essa reunião com líderes dos partidos da base aliada do governo Lula, antes que venham aí as eleições e os deputados e senadores precisem as suas bases eleitorais para eleger seus prefeitos e vereadores. Também em destaque na área da política, ex-assessor pede que Moraes seja afastado do inquérito. Quem pediu esse afastamento de Alexandre de Moraes foi Eduardo Tagliaferro, que teve as suas mensagens aí vazadas e mostradas pela Folha de São Paulo, e ele agora enfrenta um processo e pediu a defesa do ex-assessor do TSE, pediu ao STF que o ministro Alexandre de Moraes seja impedido de relatar o inquérito sobre o vazamento das mensagens. Ainda em destaque aqui na Folha de São Paulo são as eleições na Venezuela. A falta de veracidade Existe aí uma falta de veracidade no resultado da eleição, é o que diz membro do Conselho Eleitoral da Venezuela. Ele, que é um dos membros aí do Conselho Nacional Eleitoral, põe em xeque a autonomia do órgão que decretou Nicolás Maduro como reeleito. Também em destaque, jornalista é presa, acusada de terrorismo e posta em condicional ali na Venezuela. Também em destaque, o ditador da Nicarágua, Ortega, diz que Lula quer ser representante
Yankee. E também em destaque pelo mundo é a guerra na Ucrânia. No maior ataque da guerra, a Rússia mira alvos em 15 regiões. A ação com 236 mísseis e drones, segundo Zelensky, aí o presidente da Ucrânia, matou ao menos 7 pessoas. E também aqui uma área de depoimento, uma jornalista ucraniana, e ela fala que ela conta como é viver a rotina sob os mísseis na Ucrânia. Ainda em destaque pelo mundo, Defensoria da União e organizações criticam as novas regras de refúgio. As medidas que entraram em vigor nesta semana impedem pessoas em trânsito e sem visto de pedir abrigo no Brasil. Também em destaque, ataques simultâneos de separatistas matam mais de 70 pessoas na maior província do Paquistão. Na área da economia, aqui a manchete do dia é a sucessão na Vale, que o Conselho da Mineradora elege o atual vice-presidente financeiro para comandar a empresa. A escolha de Gustavo Pimenta encerra esse processo conturbado que teve pressão de Lula por colocar Guido Mantega na presidência da mineradora. Ainda na área de mercado e economia, plano para transição energética divide o mercado e pouco aborda fontes limpas de energia. O pacote prioriza combustíveis fósseis como gás e eleva a intervenção no setor, é o que dizem aí os especialistas. Também aqui na área de opinião, Adriana Fernandes, ela é jornalista em Brasília, fala sobre a lua de mel com o futuro chefe do BC. Se escolhido for Gabriel Galípolo, a dúvida é se ele manterá o duro discurso. E por fim, aqui o destaque na área de economia estamos dependentes de dados para decidir os juros, é o que diz Gabriel Galípolo, ele que é diretor de política monetária do Banco Central e é aí o futuro sucessor de Roberto Campos Neto na presidência do Banco Central. Ele diz que a atividade econômica segue resiliente e o mercado de trabalho mais apertado. São esses os destaques internos da Folha de São Paulo de hoje. Eu sei o que a gente tem no Povo. Temos a matéria, Amanda, um alerta para quem tem automóvel. Falhas em airbag mataram 2 motoristas em Fortaleza. A perícia forense identificou que as vítimas foram atingidas por peças arremessadas pelo próprio equipamento, pelo próprio airbag. Essa matéria foi fruto de uma grande reportagem, uma longa reportagem no Fantástico de domingo, de outros casos que aconteceram no Brasil, e citou esses 2 casos do Ceará. O primeiro caso foi em setembro de 2022, lá no bairro do Mudubim. E o segundo caso foi no Dionísio Torres, no dia 11 de dezembro de 2023. No primeiro caso, em Mudubim, quem morreu foi um homem de 32 anos, cuja identidade não foi divulgada. E no dia 11 de dezembro de 2023, que quando um airbag disparou e as peças atingiram a motorista e matou a motorista, a vítima foi a médica Raíssa Raniele Santos da Silva. Ela tinha 30 anos. E foi descoberto também que esses equipamentos foram fabricados pela uma empresa dos Estados Unidos chamado Takata. E lá nos Estados Unidos, a empresa que fabricava o airbag concordou em declarar-se culpada de uma acusação movida contra ela a pagar uma indenização de $1 bilhão. E a empresa, no mesmo ano, faliu. Lá foram identificadas 27 mortes causadas por defeitos nesse equipamento. Tem uma matéria hoje, eu dou aqui um pulo para o site do UOL, tem uma matéria hoje no site do UOL
dizendo que mais de 2,5 milhões de carros ainda rodam no Brasil com esses airbags mortais. Equipamentos fabricados pela Takata, que é a empresa que fabricava esses equipamentos e que faliu. É destaque também nas páginas internas do jornal Povo, em vigor novas regras para a entrada de imigrantes no Brasil. Ontem, o presidente Lula recebe atletas que participaram, foram 35 atletas brasileiros de diferentes modalidades esportivas que participaram dos Jogos Olímpicos de Paris. A charge de hoje do Cleiton é um alerta, SOS, é um pedido de socorro. Mais de 50% dos estados brasileiros vivem pior seca em 44 anos. Na coluna vertical, a primeira chamando debate em momento decisivo da campanha. Eu acho que não é decisivo ainda, porque começa a ser decisivo a partir do dia 30, que começa o horário eleitoral. Até lá, o pessoal, o eleitor só vai saber mesmo quem são os candidatos depois de começar o horário eleitoral, que será dia 30, na próxima sexta-feira. Mas hoje o Jornal O Povo vai iniciar uma série de debates com candidatos a prefeito hoje é de Fortaleza, depois Caucaia e depois Eusébio, que são 2 municípios aqui vizinhos da capital cearense. E o debate será às 19 horas, lá transmitido no auditório da sede da OAB Ceará. A foto de destaque é desse casal. O de paletó é o deputado estadual Carmelo Neto, ele que é presidente estadual do Partido Liberal, e a senhora dele, a mulher dele, né, que ele está lançando ela como candidata a vereadora de Fortaleza. E a nota diz o seguinte: esposo do deputado estadual Carmelo Neto, do PL, a candidata a vereadora Isabela Casali entrou com manifestação defendendo o direito de manter a alcunha, o nome de Bela Carmelo, como o nome que vai aparecer na urna eletrônica para a eleição deste ano em Fortaleza. A alcunha, o apelido, né? O apelido virou alvo do Ministério Público Eleitoral, que questionou a inclusão do nome do marido da candidata. Ela quer se chamar na urna eletrônica de Bela Carmelo. O órgão chega a defender o indeferimento do registro da candidatura dela, caso o PL não altere o nome. O que é que diz a defesa do deputado? No Brasil, é comum que muitas mulheres adotem o nome do marido para uso em situações sociais e comunitárias. Defesa, os advogados destacam que o Ministério Público não questionou uma série de outros candidatos que não usam o seu nome civil. Por exemplo, Daiane do Capitão. Era o nome da urna da deputada federal Daiane Bittencourt, mas ela usou o nome do marido para ver se trazia mais votos e realmente trouxe que ela se elegeu deputada federal. O nome de urna dela era Daiane do Capitão. Lá em Maracanaú era o Julinho do Camilo, foi um candidato a prefeito de lá, mas não se elegeu, mas ele levou o nome do então governador, na época do Ceará, Camilo Santana. Aí ele chamava de Julinho do Camilo. E o nome civil dele é Júlio César Filho. A reportagem de hoje do Jornal Povo é a dificuldade para se encontrar, para se contratar profissionais que trabalham em sistemas eletrônicos antigos. Busca-se quem queira trabalhar em sistemas antigos. Mercado de trabalho
lida com falta de profissionais qualificados para quem sabe operar a linguagem tecnológica antiga. Nas páginas de eleições 2024, Camilo, Lula e Roberto Cláudio são os padrinhos mais influentes em Fortaleza. Quando se pergunta ao eleitor, você apoiaria o candidato tal apoiado pelo Camilo, apoiado pelo Lula, apoiado pelo Roberto Cláudio? Aí eles dizem o nome dos padrinhos. E os três mais que estão na ponta é Camilo, Lula e Roberto Cláudio. Outra matéria sobre o povo realiza debate com os candidatos de Fortaleza hoje. TSE nega recurso, o Tribunal Superior Eleitoral nega recurso do PDT Nacional, que é presidido pelo André Figueiredo, e deputados do PDT aqui do Ceará podem deixar a sigla sem perder o mandato por infidelidade partidária. Essa decisão de Brasília, do TSE, segue a mesma decisão que foi tomada aqui pelo Tribunal Regional Eleitoral do Ceará, que reconheceu em abril passado justa causa para pedetistas dissidentes da direção estadual deixarem o partido sem perder o mandato. E quem são esses deputados que pediram para deixar o PDT sem perder o mandato? Daqui eles. Deputado Antônio Granja quer deixar o PDT, o Bruno Pedrosi quer deixar o PDT, o Guilherme Bismarck, que não é deputado, ele é um suplente, mas ele assinou lá a ação para deixar o PDT. Hoje o pai dele é filiado ao Podemos, é o Bismarck Maia, prefeito de Aracati. O deputado Guilherme Landim quer deixar o PDT. O Jeová Mota, lá de Tamboril, quer deixar o PDT. A Lia Gomes, irmão do Ciro, irmão do Cid. O Marcos Sobreira, do Iguatu, quer deixar o PDT. Oriel Nunes, deputado lá do ICO, quer deixar o PDT. Osmar Baquite, do Quixadá, quer deixar também. Romeu Aldigueri, que é de Granja, é o líder do governo na Assembleia, quer deixar o PDT. O Salmito Filho, que hoje não está na Assembleia, porque é secretário de Desenvolvimento Econômico, quer deixar o PDT. O Sérgio Aguiar quer deixar. O Tim Gomes, que não é deputado, mas também assinou a ação. E, por último, a Elaine Coelho, que não é deputada, é filiada ao PDT, mas quer deixar o partido. Agora, com essa decisão, não tem mais a quem recorrer. Esses daí já podem deixar o PDT sem correr o risco de perder o mandato. Outra matéria na área de eleições é o candidato André Fernandes, do PL, fala sobre expectativa para o debate de hoje. Ele diz: querem entrar em briga pessoal. Ontem, numa entrevista na rádio O Povo CBN, o presidente do PSD aqui no Ceará, o ex-vice-governador Domingos Filho, criticou fala do deputado federal Danilo Forte, que é o coordenador da campanha do capitão Wagner, quando o Danilo disse que Gabriela Aguiar, a filha do Domingos Filho, ela participava, ela era membro de uma oligarquia, rural. E o Domingos Filho não gostou dessa crítica à filha dele, e ontem, na rádio Povo CBN, o Domingos Filho disse com o Danilo Forte: ele, Danilo, foi infeliz, o que me permite dizer agora, oligarquia rural para valer, opressora, que oprime, que bate, que mata, é o que ele representa, como o pai dele.
e o pai do Danilo é Albelino Bernardo Forte. Como o pai dele foi, sim, um grande latifundiário rural lá do sertão de Canidé, e todo mundo sabe disso, enfatizou Domingos Filho ontem durante o programa de debates do Povo, na Rádio O Povo CBN. Agora, nas páginas de economia, a matéria é dizendo que a indústria, aliás, foi a Confederação Nacional da Indústria, ontem, numa entrevista à tarde, lá na FIEC, na Federação das Indústrias do Estado do Ceará, na sede, apontou as 23 obras mais importantes na visão da Confederação para o Estado do Ceará. E aqui tem as 23 obras apontadas pela CNI, junto com a FIEC aqui do Ceará. O governo federal lança política de transição energética. A Agência Nacional de Serviços Elétricos se preocupa com a ausência de diretrizes de leilões. Usina no Pecém terá até 4 bilhões de reais para abandonar carvão e usar gás natural. Na área de cidades, o Comitê Estratégico, ontem, que reúne várias entidades aqui do estado do Ceará, anunciou um pacote com 18 medidas para segurança pública contra facções. Ações fazem parte do programa Ceará contra o Crime, anunciado pelo governador Eumano de Freitas durante reunião do comitê ontem à tarde. Selo Maria da Penha premiará iniciativas pedagógicas sobre direitos humanos e gênero. Primeira Infância, projeto analisará a eficácia de políticas públicas. É um projeto do Tribunal de Contas do Estado do Ceará. Igreja mantém data da festa de São Francisco em Canidé. Os festejos de 2024 deste ano começam dia 24 de setembro e terminam no dia 4 de outubro. Quem diz isso foi o reitor do Santuário de Canidé, o Frei Gilmar Nascimento, que esteve ontem em visita ao jornal O Povo. O editorial de hoje do jornal O Povo é sobre as queimadas, o fogo que precisa ser contido no Brasil. E no debate de hoje, o jornal O Povo não vai convidar todos os 9 candidatos a prefeito de Fortaleza. São só 6 que ele convidou: o André Fernandes, o Capitão Wagner, o Evandro Leitão, o George Lima, o José Sarto e o Técio Nunes. E por último, é a capa do caderno de esportes. No Castelão, vitória na raça. Ceará bate líder Novo Horizontino com gol no fim, em pênalti convertido por Saulo Mineiro, e encosta no grupo do G4 da Secundona. É com você, Amanda. Na área de política do Correio Brasiliense, o primeiro destaque é na área da política também, aqui falando sobre a questão das chamas. No Brasil, os danos em série provocados pelo fogo. Incêndios e queimadas causam transtornos à população e geram prejuízo na casa dos bilhões à agricultura e à agropecuária. Aqui o destaque é de Wellington dos Santos, um brigadista que morreu enquanto combatia os incêndios nas terras florestais lá em São José do Xingu, em Mato Grosso do Sul, e na verdade em Mato Grosso. Ainda que em destaque são os aumentos das penas aos criminosos que colocam fogo de maneira criminosa nas regiões de florestas. Também em destaque é o país que tem que cortar as emissões em 92% até 2035, segundo o estudo do Observatório do
Clima, que diz que o Brasil precisa cortar as emissões dos gases de efeito estufa em pelo menos 92%. Ainda na área de política, é sobre o Congresso Nacional, esforço concentrado de longe. Decisão do presidente da Câmara, Arthur Lira, de dispensar a presença dos deputados nesta semana pode fazer com que as ações do Supremo Tribunal Federal e sobre o futuro de Chiquinho Brazão sejam definidas em votações remotas. Também em destaque, presidente Lula quer os aliados defendendo a economia sobre a reunião que houve aí entre o presidente e seus aliados no governo. Ele reuniu as suas lideranças na base do governo da Câmara e quem falou também foi o ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha. Ele disse que a orientação da base é não entrar em qualquer projeto, em qualquer pauta. E também em destaque na política são as eleições municipais. Tabata desafia Marçal e Boulos é cobrado a atacar. Ela, que é candidata à Prefeitura paulistana, reforça em novo vídeo uma suposta conexão do influencer com o PCC. A militância exige postura agressiva de líder das pesquisas, ou seja, Guilherme Boulos, contra o adversário. Também em destaque, falando sobre Pablo Marçal, a ação no TSE ameaça a candidatura do coach. No judiciário, advogados pedem que Moraes deixe o inquérito sobre os vazamentos das mensagens. Em destaque também na área da política, nas entrelinhas, Luiz Carlos Azedo escreve: o Brasil no admirável mundo dos BRICS. Na coluna de Carlos Alexandre de Souza, ele escreve sobre o crime e política no Brasil em chamas. Ele diz que a fumaça que encobre Brasília desde domingo despertou uma ampla mobilização do governo Lula para criminalizar as queimadas. De certo, a busca por responsáveis pelos incêndios se faz necessária, mas é preciso separar os fenômenos típicos das secas com as ações deliberadamente voltadas ao crime. Mas a intenção de criminalizar a crise climática traz questões políticas para a centralidade do debate. Reúne o governo condições suficientes para enfrentar a magnitude da crise ambiental em curso no Brasil? É o que pergunta o jornalista. Na enorme discussão sobre emendas parlamentares e a disputa acirrada de recursos, há espaço para ampliar, na verdade, os investimentos na prevenção e no combate a tragédias ambientais? Como o judiciário pode contribuir para impedir o atual estado das coisas? É o que também pergunta o jornalista em sua coluna. Em destaque também agora pelo Brasil é o estímulo à amamentação, na área de saúde pública. Campanha mostra que sobre a importância do leite materno, que vai além da alimentação. É um momento de intensa conexão entre a mãe e o bebê. Essa campanha é do Agosto Dourado, que é voltado para as ações de fortalecimento, de proteção e de apoio à amamentação. Também na área da saúde, a produção da Butanvac, que é a vacina que que deveria combater o coronavírus, é suspensa. A vacina não atingiu o seu objetivo projetado, mas o Butantan considera que houve avanço nas pesquisas. Ainda na área da saúde, falando sobre o espectro autista, curso do CNJ capacita agentes também em destaque. Na economia, funcionalismo público, a greve pode atrasar o orçamento de 2025. O movimento paredista coincide com a semana decisiva para a elaboração do projeto de receitas e despesas do governo. Servidores do Tesouro Nacional ligados ao Ministério da Fazenda anunciaram a paralisação para a partir de hoje. E também em destaque é o benefício Gás para Todos, que oferece botijões de gás de graça.
Ainda na área de mercado, a Maurícia Segala escreve na sua coluna sobre Petrobras e Ibovespa quebram os recordes aí, fala sobre o aumento das ações das bolsas aqui no Brasil. Ele também escreve que o Brasil segue decepcionando em rankings de competitividade. Outro destaque também é a fala do governador de São Paulo, Tarcísio de Freitas. Ele disse que a Sabesp se tornou um ator nacional para ganhar licitações. A companhia passa a ter capital, mercado, condição e tamanho. Estamos permitindo que a Sabesp, agora em lógica privada, voe. E o número de destaque na coluna de Amaury Segala, o 70%, que é o número, é a chance que o Brasil tem de não conseguir manter a inflação dentro da meta de 3% para 2024, conforme aí uma projeção feita pela Warren Investimentos. Também em destaque é o rumo da Selic em análise. O diretor de política monetária do Banco Central, Gabriel Galípolo, disse em palestra que os dados sobre o cenário econômico, como o desemprego, inflação e o PIB, estão sob observação e vão definir o futuro da taxa básica de juros. No mundo, o destaque aqui é sobre a guerra na Ucrânia. Rússia lança maior ataque em 914 dias. O bombardeio com 236 mísseis e drones atinge a infraestrutura do setor elétrico em 15 regiões, mata pelo menos 7 civis e fere também 47 pessoas e provoca uma condenação dos Estados Unidos e do Reino Unido. Também em destaque aqui, por fim, no mundo, na Venezuela, opositor falta à convocação e Ministério Público envia nova citação. Edmundo Gonzalez mostra aqui nessa foto a cédula eleitoral ao votar em 28 de julho em Caracas. São esses aqui os destaques internos do Correio Brasiliense de hoje. Oceli, o que a gente tem no valor econômico? Temos matéria. São Paulo prende 4 por incêndios e estima perda superior a R$1 bilhão. O governador Tarcísio de Freitas não vê por hora uma ação coordenada em queimadas que já são a pior no estado desde pelo menos 1998. Situação vai seguir crítica no país por mais 2 meses, alerta o IBAMA. Política de transição de energia promete mobilizar R$2 trilhões. O governo diz que a iniciativa vai gerar 3 milhões de empregos. Especialistas temem caráter intervencionista da regulamentação. Ministro prevê mais que triplicar a ajuda à baixa renda. Mercado tem reservas a decreto. Brasil vê pobreza cair e renda ficar mais concentrada no topo. Setor de serviços pesa e déficit nas contas externas dobra. Lula diz que não vai interferir na eleição da mesa diretora da Câmara Federal, que vai acontecer em fevereiro do próximo ano. Pauta anti-STF na Comissão de Constituição e Justiça vira teste para acordo sobre emendas entre Congresso e Supremo Tribunal Federal. Arthur Lira chama aliados para definir o candidato dele à sucessão na mesa diretora. O presidente da Câmara fará reuniões individuais esta semana com os 3 postulantes de partidos leais antes de anunciar a quem dará o seu apoio. E 3 querem suceder Arthur Lira na presidência da Câmara Federal. O primeiro é o Marcos Pereira, ele que é do Republicanos de São Paulo. Tem também o Antônio Brito, ele que é o líder do PSD, ele é da Bahia. E tem outro da Bahia,
que é o deputado federal Elmar Nascimento, ele que é filiado ao União Brasil. Um desses três será o escolhido por Arthur Lira para sucedê-lo. Política em São Paulo, sucessão na capital. Guilherme Boulos espera base lulista para crescer entre os mais pobres em São Paulo. Estão todos contra mim, reclama o candidato Pablo Marçal, do PRTB. Tem uma matéria sobre a sucessão em Fortaleza, dizendo que Fortaleza, a capital, tem 4 favoritos na disputa municipal. E ele cita Capitão Wagner, do União Brasil, na liderança, seguido pelo prefeito José Sarto, do PDT. Na corrida também estão o petista Evandro Leitão, apoiado pelo presidente Lula, e o deputado federal André Fernandes, candidato do presidente Jair Bolsonaro. Apesar disso, integrantes das principais campanhas admitem que poderá haver um segundo turno entre qualquer um desses 4 candidatos. Na área internacional, é uma matéria sobre o conflito lá em Israel. Hostilidades mantêm tensão elevada entre Israel e o Hezbollah. A autoridade eleitoral da Venezuela denuncia fraude na eleição. Estados Unidos debatem reforma de 1,5 trilhões de dólares em silos nucleares. Trump critica a ABC News e ameaça não ir ao debate televisivo com a Kamala Harris. Ucrânia passa dos limites com Moscou e Washington. Editorial do Valor Econômico. País precisa concluir e pôr em prática o Plano Clima. Incêndios podem ser reação do crime à maior fiscalização, diz Carlos Nobre. Referência em estudos sobre clima, Carlos Nobre avalia disparada nos registros de focos de incêndio em São Paulo e sugere atuação do crime organizado. Caderno de empresas. Desempenho das empresas supera expectativa no segundo trimestre, puxado por consumo interno e câmbio. Gustavo Pimenta será o próximo presidente da Vale do Rio Doce. Essa matéria hoje é a manchete de capa da Folha de São Paulo. Bradesco busca parcerias com novos hospitais. É a Bradesco Seguros. A empresa Equatorial busca casamento duradouro com a Sabesp de São Paulo. E-commerce cresce, exige rapidez e muda setor de transporte aéreo de cargas. Empresas têm de se adaptar a novas regras contábeis. CAD analisa compra de startup por Big Tech. Prisão do diretor executivo do presidente do Telegram na França é assunto da justiça, diz o presidente Macron, o presidente francês. Comércio online dá sinais de recuperação e cresce 18,7% em junho. Panasonic amplia portfólio e capacidade fabril. Agro puxa novos investimentos em portos do país. Incêndios causam prejuízo de ao menos 350 milhões de reais para o setor de cana-de-açúcar em São Paulo. Caderno Finanças. Investimento de Venture Capital mais que dobra no segundo trimestre no Brasil. Fatia de inteligência artificial em captações, é de apenas 4,54% no país. Petrobras leva Ibovespa a novo recorde. Banco Central está dependente de dados, diz Galípolo, diretor.
da instituição. Governo acelera pagamento de passivo imobiliário em 2024. CVM, que é a Comissão de Valores Mobiliários, edita norma para o PIX de investimentos. Regra que transformou a indústria de fundos completa 20 anos. E por último, Amanda, que é a capa do caderno Legislação, casos de assédio eleitoral no ambiente de trabalho devem disparar neste ano, que é ano de eleição municipal. STF paralisa análise sobre o benefício do INSS e também sobre a cobrança do imposto sobre herança. E tribunais ordenam empregadores a pagarem indenizações. É com você. E assim a gente finaliza o nosso primeiro bloco de notícias, te agradecendo pela audiência e te convidando a continuar conosco aqui na TV da Transparência. Até a próxima!